Tudo bem, amada igreja? Continuando a nossa série sobre a Palavra de Deus, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jó. Olha a dica que eu vou dar. Jó fica ali coladinho nos Salmos. É logo antes de Salmos. Se você abrir a Bíblia em Salmos, que é no meio da Bíblia, você vira para a esquerda e você vai chegar em Jó. Facilitei, hein? Abra sua Bíblia em Jó. Vamos começar lá no capítulo 1. Vamos começar lá no capítulo 1 do livro de Jó. A palavra de Deus, o tema de hoje é: a palavra de Deus nos mostra, nos revela quem somos diante de Deus, diante de nós mesmos e aquilo que nós devemos ser. A grande tema, né? Vamos ficar assim: a palavra de Deus nos revela a nós mesmos, ao mundo, diante de Deus. Jó capítulo 1, versículo 8. Primeiramente vamos ver quem Deus dizia que era Jó. Porque tem gente por aí que diz assim, uma frase feita, que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você já ouviu essa frase? Por que essa turma usa essa frase? Para sedimentar na mente das pessoas toda essa doutrina de teologia da prosperidade. Então, quando o cara diz eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, ela quer dizer o seguinte: que eu sou cabeça, eu sou cauda, que eu vivo de glória em glória, de vitória em vitória, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aí entra naquela conversa toda de eu posso ser abençoado, eu posso prosperar, eu posso isso, eu posso aquilo. Ou seja, tudo centrado no homem. Eu sou, eu posso. Mas é por aí, a Bíblia que nós lemos revela isso. Ela revela que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, um sequer sobre a face da terra. E é a partir daí que a gente constrói o nosso edifício de fé. Não a partir de que eu sou a última Coca-Cola da geladeira. Tem uns aí que vão dizer coisas do tipo: você é o ponto fraco de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui então o que a Bíblia de fato revela. Ela vai revelar sobre um homem. E aqui nesse contexto do capítulo 1 há um diálogo entre Deus e Satanás, em que Deus diz o seguinte: Tamara, perdão, eu esqueci de dizer, hoje eu estou usando a NVT. Você pode mudar a versão, por favor? Porque a NVT vai ficar mais fluida para a gente ler, só isso, tá? Diz aqui, Jó capítulo 1, versículo 8. Então o Senhor perguntou a quem? A Satanás: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Olha que coisa boa, é o testemunho de Deus sobre esse homem íntegro, reto e que se aparta do mal, diz a tua versão aí. Coisa boa. E aí a gente vai começar a perceber que toda essa doutrina de prosperidade tem algo de errado que não está certo. Porque afinal de contas, um homem íntegro, reto, que se aparta do mal, na teologia dessa turma tem tudo para prosperar, só se dar bem, crescer. E veja tudo o que aconteceu na vida de Jó. Com a permissão de Deus, Jó tinha muitos rebanhos, seus rebanhos foram levados. Ele tinha 10 filhos, seus filhos morreram. Ficou pobre.
E além de tudo, o seu corpo foi marcado por chagas. E a coisa era tão ruim que ele tinha que coçar a pele com um caco de telha. Você pode imaginar uma coisa dessa? Passou uma tribulação tremenda na sua vida. Mas era homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Como é isso? Jó era esse homem diante de Deus. Deus sabia que ele era assim. E Satanás não discute. Ele sabia que era isso também. Satanás indiretamente dá o mesmo testemunho. Só que ele diz o seguinte: também o Senhor coloca ele é rico, ele tem tudo que ele quer, está numa boa, está com o burro na sombra, como diz o povo, né? Satanás dá o mesmo testemunho. Era uma verdade, para citar um termo que essa turma gosta de usar aí, era uma verdade no mundo espiritual, que Jó era homem íntegro, reto, que se apartava do mal. E aí a gente para e pensa, e a cabeça viaja, e a gente imagina, a gente se lembra do Salmo 37, quando Davi diz: os ímpios prosperam e os justos só sofrem, só se dão mal. Ou no Salmo 73, escrito por Asaf, que diz a mesma coisa basicamente: a prosperidade do ímpio e o sufoco que passa aquele que persegue a vontade e o reino de Deus. E olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que não só não teve um momento de descanso enquanto viveu sobre a face da terra, como ainda por cima foi crucificado, o justo dos justos, o Filho de Deus. E pasme você, ainda tem crente por aí, indo atrás de conversinha de que você vai viver uma vida cristã, a tua vida vai ser de glória em glória, de vitória em vitória, mas para. Que glória é essa? E que vitória é essa? Essa é a questão que muda tudo. Que glória é essa para a qual vivemos? Porque glória, de acordo com os padrões do mundo, é dinheiro no bolso, viagens internacionais, ser empresário, ter dinheiro, ter carrão. Parece o desenho do Pica-Pau. 100 mil dólares, iates, mulheres. Lembra desse desenho? 100 mil dólares, mansões, mulheres. Essa é a noção do mundo. Todo mundo dizendo: vocês viram o Pica-Pau, né? Então veja você, a noção de glória e de vitória do mundo é essa. É a mansão, igual que eu vi ontem, mandaram para mim, a mansão do John Travolta, lá na Califórnia. O homem tem uma mansão de não sei quantos milhões de dólares, com 2 aviões estacionados, 5, porque ele tem uma pista de pouso, pastor Reinaldo. O homem tem um aeroporto privado, dentro do condomínio dele, ele tem lá uma pista de pouso para 2 aviões a jato. É mole, não coincidência? É um vitorioso. Isso é uma vida de glória. Será? De acordo com Deus, será que esse é o padrão? Esse é o patamar? Não vemos que Deus exalta isso. Veja como Jó é rico. Quem joga isso é quem? O inimigo. Satanás é que vai dizer: mas aí também ele está cheio do dinheiro, está cheio da bufunfa, está bem aberto. O que chama a atenção do Senhor é Jó, é um homem reto, íntegro, que se aparta do mal. Então a primeira coisa que a Bíblia nos revela é o que chama a atenção de Deus na vida de um homem. Deus olhou para a humanidade. Ele pergunta para Satanás: de onde vens? E Satanás responde: eu venho de rodear a terra, de passar por ela. A única coisa que chama a atenção de Deus é a vida de Jó.
Temos vivido uma vida parecida com a vida de Jó? Temos sido verdadeiramente retos, íntegros e nos afastado do mal? Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã, nos alimenta pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diante dessa pergunta, de comparar o padrão de Deus, reto, íntegro, que se aparta do mal, vamos então ver o que Jó mesmo fala sobre si. Por favor, Miriam, capítulo 31. Falei Tamara aquela hora, né? Ela falei, e eu estou ficando como vocês ficam trocando, me confundo. Jó capítulo 31, vamos ver o que é que Jó mesmo falava sobre a vida dele, porque Deus dá testemunho do que ele é. Dará ele o mesmo testemunho? Vamos ler o capítulo inteiro. Olha o que ele vai dizer. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Pois o que Deus lá de cima escolheu para nós, qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é a calamidade dos perversos e a desgraça para os que praticam o mal? Afinal, Ele não vê tudo que eu faço e cada passo que eu dou? Se minha conduta foi falsa e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá a minha integridade. Se me desviei do seu caminho, se meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que outros comam o que eu semeei, que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que minha esposa se torne serva de outro homem, que outros durmam com ela. Pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo que tudo consome, levando à destruição, capaz de destruir tudo que eu tenho. Se fui injusto com meus servos e servas quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando Ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou, também criou meus servos. Formou no ventre materno, tanto eles como eu. Acaso me recusei a ajudar os pobres ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com o meu alimento, me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? Não! Desde a juventude tenho cuidado dos órfãos, como um pai, e por toda a vida tenho ajudado as viúvas. Sempre que vi alguém passar frio por falta de roupa, e o pobre que não tinha o que vestir, acaso eles não me abençoavam por lhes prover roupas de lã para aquecê-los? Se levantei a mão contra o órfão, certo de que os juízes tomariam o meu partido, que meu ombro seja deslocado e meu braço arrancado da articulação. Seria melhor que enfrentar o castigo de Deus. Pois se a majestade de Deus é contra mim, que esperança resta? Acaso confiei no dinheiro ou me senti seguro por causa do meu ouro? Acaso me vangloriei da minha riqueza e de tudo que possuo? Em segredo, meu coração foi seduzido a lhes lançar beijos de adoração. Se o fiz, devo ser castigado pelos juízes, pois significa que neguei o Deus que está lá no alto. Alguma vez me alegrei com a desgraça dos meus inimigos, ou exultei porque lhes aconteceu algum mal? Não! Jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém, ou de pedir sua morte como vingança. Meus servos nunca disseram, ele deixa outros passar fome. Nunca deixei o estrangeiro dormir na rua. Minha porta sempre esteve aberta a todos. Acaso procurei encobrir meus pecados, ou como outros fazem, e esconder a culpa em meu coração? Mantive-me calado e não saí de casa,
por medo da multidão ou do desprezo do povo? Se ao menos alguém me ouvisse, vejam, aqui está a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário registre sua denúncia por escrito, eu enfrentaria a acusação de peito aberto e a usaria como coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito, compareceria diante dele como um príncipe. Vejam, meus irmãos, a defesa, essa é a última defesa de Jó no seu livro. E ele vai fazer essa defesa, uma defesa cruel contra si mesmo, na certeza de que ele não deve. Ele vai dizer, ele começa dizendo que os seus olhos têm uma aliança, ele fez uma aliança com os seus olhos, para dizer o seguinte: eu não fico cobiçando a mulher de ninguém. E por que eu não cobiço? Porque eu não gosto de mulher? É claro que eu gosto, mas eu não cobiço, porque eu sei que há um Deus no céu que não se agrada disso, e que a cobiça não passará impune diante do Senhor. Detalhe, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não existiam 10 mandamentos nesse tempo, mas os mandamentos do Senhor já estavam lá no coração de Jó. E quantos hoje olham, cobiçam, passa, que morena, hein? Crente, hein? Mas que morena bonita, hein? Ô, louraça! Tem disso por aí, meus irmãos, por aí. Mas é preciso ter a hombridade, a certeza de que você verdadeiramente tem uma aliança com Deus. E ele clama sobre si mesmo maldição por diversas ocasiões. Vai dizer, olha, se eu sou culpado disso, que outros comam o que semeei, que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Quer saber? Que outros durmam com a minha mulher se eu estiver fazendo isso. Tal é o selo da certeza que ele dá sobre quem ele é. Ele vai dizer que ele fez o trabalho dele de alimentar o que tem fome, de abençoar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Gente, mais uma vez, antes da lei de Moisés, Jó já toca nos 3 pontos que a lei de Moisés tantas vezes fala: o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre. Temos aqui a nossa cesta, que temos abençoado algumas pessoas. Nós como igreja abençoamos, mas nós no particular também podemos e devemos abençoar, porque isso era a prática de um homem reto, íntegro e que se apartava do mal. Veja como ele verdadeiramente se apartava do mal. Ele, ao invés de ficar olhando para as mocinhas, para as jovenzinhas, para as menininhas, ele fechava seus olhos, ou ele virava para outro lado e tirava aquilo para que não viesse a tentação, verdadeiramente se apartando do mal. Ele buscava o que era justo, ele era reto e íntegro. A sua integridade está decretada aqui quando ele mesmo diz: o que é que eu vou fazer se os meus servos forem reclamar diante de Deus? E a palavra servo aqui, no original, não é servo assalariado, é escravo. E o escravo era uma pessoa que não era pessoa, era coisa. Ela não tinha direitos. Direito do escravo era servir ou sofrer as consequências se servisse mal. Mas veja o que Jó diz sobre seus servos, sobre seus escravos. Eles foram feitos no ventre materno pelo mesmo Deus que me fez no ventre materno. O que ele está reconhecendo é: por algum motivo, não fui eu que nasci do ventre que me faria um escravo, mas eu, por algum motivo, Deus me fez nascer num ventre que me levaria à condição de senhor. Mas eu reconheço que o meu escravo é tão ser humano, tão criatura de Deus quanto eu. Quanta gente por aí hoje, empregador, que não quer pagar direito o salário do funcionário, que não quer pagar os direitos trabalhistas. Não, corre atrás. Quantos casos chegam até nós?
E aí, o patrão te pagou? Não, poxa, saí de lá, não deu baixa na carteira, mandou correr atrás, ainda tenho que ir correr atrás de advogado trabalhista. Injustiça, pecado, desagrada a Deus. Jó coloca aqui a sua defesa, ele mostra de maneira bem clara. Diz, olha, isso aqui é o meu procedimento. Pelo que lemos aqui, o procedimento dele confere certinho com o que Deus falou. É um homem justo, íntegro, reto e que se aparta do mal. E Jó passa por toda essa tribulação na sua vida, mas por que, pastor? Porque era necessário, dentre outras coisas, não só por isso, mas também porque era necessário que nascesse ainda daí um novo Jó. O velho Jó já seria alguém muito desejável. Como gostaria de ser igual a Jó? Dessa forma, tão perfeita. Mas era necessário ainda que Jó chegasse a outro nível, a outro patamar de compreensão, ainda mais perto de Deus. Jó passa pela tribulação, e Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, vai dizer que a tribulação produz o que, meus irmãos? A paciência. E a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. A tribulação produz paciência. Jó é conhecido até pelo povo, o povo em geral diz, olha, para lidar com você, minha filha, é preciso ter o quê? A paciência de Jó. Jó é conhecido por isso. Por que desenvolveu paciência? Porque passou pela tribulação. A tribulação produz paciência. E a paciência de Jó não é aquela coisa de ficar sentado, calmo, vou esperar isso passar, Deus é por mim. Não, é uma paciência ativa. Veja nesse capítulo, por exemplo, que ele não senta, tá bom, se Deus mandou, tá bom, se Deus fizer, se não fizer. Não, ele não, peraí, eu sei o que eu tenho feito, eu conheço o meu caminho diante de Deus, eu conheço o Senhor, eu sei o que é justo, eu busco o que é justo na minha vida. E a sua tribulação produz paciência. A sua paciência vai produzir a experiência. A experiência não deixa morrer a esperança. E Romanos termina dizendo que a esperança não confunde, não nos leva à confusão. Sabe por quê? Que Romanos vai dizer que a esperança não confunde, não nos leva à confusão? O verso continua, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Ou seja, tudo isso que Jó passou só poderia chegar do outro lado alguém que vivesse verdadeiramente uma vida como Jó passou, como Jó viveu. Uma vida de fé verdadeiramente colocada no Senhor, meus irmãos. Porque sem fé não adiantaria nada passar por isso. Sem fé, a sua tribulação não produziria paciência. Sem fé, a sua tribulação produziria reclamação, choro, mimimi, briga, bronca, briga com Deus. Mas ele era um homem de fé. Ele cria em Deus. Tem um versículo aqui maravilhoso no livro de Jó, em que ele diz assim: ainda que ele me mate, todavia nele esperarei. Foi de Deus que ele recebeu todas as coisas. Aliás, ele diz isso: receberemos de Deus somente o bem e não também o mal. Ele diz isso. Eu estou submisso àquilo que o Senhor mandar para mim, o meu quinhão. Não é por causa do meu procedimento, eu tenho certeza disso. E eu confio no Senhor. Apesar de eu estar passando por isso, eu confio no Senhor, porque eu o amo e eu sei que Ele me ama. E ainda que Ele me mate, está tudo bem, eu espero nele. Nós temos essa mesma confiança, essa mesma fé, essa mesma disposição para confiar em Deus no pior momento das nossas vidas. Para encerrar, vamos para o capítulo 42.
especificamente nos versos 5 e 6. Depois que Deus se revela a ele no capítulo 40, e Deus se revela a ele novamente no capítulo 41, Jó fala com Deus e diz a ele: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Isso aí você já conhece esse texto. Mas olha o próximo versículo: retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Jó já era um homem reto, íntegro, que se apartava do mal. Mas agora ele era alguém que conhecia verdadeiramente a Deus. Ele já temia ao Deus de quem ele havia ouvido falar. Ele temia, ele cria, ele tinha a sua fé colocada nesse Deus de quem ele havia ouvido falar. E agora Jó diz: eu vi, meus olhos te veem. Agora eu sei verdadeiramente quem é o Senhor. Resumindo, o Senhor estava muito além daquilo que Jó pensava sobre ele, daquilo que Jó achava que conhecia sobre ele. Entra na tribulação um Jó que nos parece perfeito, mas o Jó que sai da tribulação é um Jó que sai mais próximo de Deus. A palavra de Deus nos revela quem verdadeiramente somos diante de Deus. A palavra de Deus nos revela quem verdadeiramente somos aos nossos olhos, aos olhos dos nossos semelhantes. Mas pela palavra de Deus, pela ação de Deus, mediante a sua palavra, nós podemos ser ainda melhores, ainda mais próximos de Deus, ainda podemos ver Deus com os nossos olhos. Meus irmãos, Jó não tinha algumas vantagens que você tem. Jó não tinha a Bíblia na sua mão. Jó não tinha Jesus Cristo já tendo vindo em carne, encarnado e morrido na cruz. Jó não tinha o Espírito Santo habitando como nós cristãos temos. Não é possível que, tendo todas essas vantagens que nós temos, nós vivamos uma vida menos íntegra, menos reta e que se aparta menos do mal do que a vida desse homem. Nessa semana, nós possamos olhar para a palavra de Deus com essa esperança de que ela vai nos revelar aquilo que precisa ser mudado, de que ela vai nos revelar aquilo que nós precisamos entregar na mão de Deus, aquilo que você entregou assim: toma, Senhor, toma, tá bom, solta. Não, porque não, solta na mão de Deus, entrega na mão de Deus, deixa na mão de Deus o teu pecado de estimação. Pode ser os olhos, como o Jó falou: eu fico olhando para as garotinhas, então não olha mais. Pode ser a cobiça de outra coisa, dos bens do teu vizinho, do teu chefe, do teu patrão. Larga isso na mão de Deus. Eu não sei qual é o pecado que você tem de estimação, aquele que você pega no colinho, acalenta e diz: olha, o meu coração é de Jesus, mas esse aqui é o meu primogênito preferido. Entrega o teu Isaac na mão do Senhor. Muda enquanto é tempo. Vamos orar? Nosso Deus, fala conosco, complementa essa palavra do coração de cada um, a começar por mim, Senhor. Faz de nós, homens e mulheres, que veem o Senhor com os nossos olhos. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Meus irmãos, diante da falta de luz, eu já vou impetrar aqui a bênção apostólica. Por conta do muito calor também, os instrumentos não vão funcionar. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam com todos nós,
hoje, para todos sempre. Amém. 5h40 temos reunião da MCM. Que Deus a todos abençoe. Até mais tarde, se Deus quiser.